insignificante, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui o ponto baixo até chegar no final da carreira, tá bom? Ó, cheguei no final da carreira, tá vendo? Agora, nós vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Sem diminuição e sem aumento, ó. Ponto sobre ponto. Tá bom? Ó. Ah, mas o meu pezinho tá ficando todo amassado. Gente, a hora que pôr o enchimento, ele dá o formato certinho, tá bom? Então, ó, você vai fazer ponto sobre ponto. Ó, tá vendo? Até no final da carreira. Nós temos mais uma diminuição, tá? Na próxima carreira. Ó, chegamos aqui no final da carreira. Não, tem mais 2 pontinhos. Aí. Chegamos no final da carreira e o pé tá ficando assim, ó. Tá vendo? A hora que a gente colocar enchimento, aí ele fica igual esse, ó. Então, vamos lá que a gente tem mais uma diminuição. Então, nós vamos fazer aqui. Ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aí, a gente vai chegar nessa parte aqui do pezinho. Deixa eu endireitar aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Nós vamos fazer mais um. Mais um ponto baixo. Ó. Aí, você vai chegar no centro do pezinho. Tá vendo que aqui é o centro do pezinho? Ó. Tá vendo? É o centro do pezinho. O que você vai fazer? Você vai chegar com o ponto baixo até aqui, vai fazer uma diminuição aqui, para tirar esse vãozinho que tem aqui. Então, você vai fazer um ponto baixo, uma diminuição, catando esses 2 pontinhos aqui, ó. Vamos lá, então. Ó. Cheguei com o ponto baixo, então, até aqui, tá? Agora, eu vou pegar e vou fazer uma diminuição. Ó. Feita a diminuição, vamos prosseguir, então, com o pezinho. Um ponto baixo em cima de cada ponto. Certo? Até chegar no final da carreira. Agora, nós terminamos, né, as diminuições. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 carreiras de ponto baixo. Ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Certo? Então, nós vamos seguir aqui e fazer mais 3 carreiras só de ponto baixo, tá bom? Faz o de vocês aí, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Ó, gente, então, eu fiz aqui as 3 carreiras, tá? 1, 2, 3 de pontos reto, tá? Só de ponto baixo, depois que nós fizemos aqui a diminuição no centro, ó. 1, 2, 3, certo? Agora, nós vamos encher o pezinho. Gente, eu esqueci ali no início do material de falar que a gente vai precisar de um pouco de enchimento, tá? Não muito. Porque como essa peça aqui é só os pezinhos, a mãozinha e a cabeça, o corpinho não vai em enchimento, então não precisa de muito enchimento, tá bom? Mas vai um pouco de enchimento sim. Então, a gente utiliza a fibra, então, ó, siliconada, tá? Pra tá preenchendo. Então, a gente pega o pezinho assim, com o próprio dedo, a gente vai dando formato ao pezinho, tá bom? Ó, a gente vai enchendo aqui, ó.
e vai empurrando até encher aqui a pontinha, ó. A gente vai dando o formato, ó, ao pezinho, tá bom? Então, a gente pega mais aqui. Não coloque muito pouco, tá? Porque a tendência da fibra, ela dá uma murchada. Também não coloque muito ao ponto de esturricar os pontos, assim, de tipo, ficar parecendo elas, tá? Então, ó, você vai fazendo aqui e vai dando formato ao pé. Tá vendo? Ó. Certo? Vamos colocar mais um pouquinho. Ó. Já deu uma firmeza, certo? Agora, nós vamos encher a perninha. Ó, tá? Aqui pode encher até em cima, tá bom? Bom, então aqui tá os 2 pezinhos prontos. Vocês vão fazer 2 peças, então, tá bom? Pra gente poder dar continuidade, ó. Tá? Então, os pezinhos estão prontos. Esse fio aqui vocês cortem, tá? Porque a gente não vai mais utilizar eles. Ele, no caso, ó. Você pega, você dá um coisa assim, puxa direto, ó. Pra ficar bem presinho, tá? Aí, você deixa um pedacinho pra você puxar pra dentro. Corta. Puxa. E esse aqui você puxa pra dentro. Certo? Ó. Aí, eles vão ficar assim. Tá vendo? Vamos para a próxima fase, então. Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então? Agora, nós vamos entrar com o fio pelúcia. Gente, para quem não tiver o fio pelúcia, tiver dessa daqui do amigurumi normal, né, que é o mercerizado, 100% algodão, pode ser dele também, tá? Mas aí, para ficar legal, você usa uma cor de sobretom, um tom mais escuro do que você tá utilizando, tá? Então, pode ser um marrom, algo assim que seja um tom mais escuro que esse. Como esse que eu tô utilizando, castanho, aí eu poderia estar usando um brigadeiro, tem o rum também do amigurumi, entre outros também que tem aí, que eu não vou lembrar agora, mas que tem um tom mais escuro do que o castanho, tá bom? Se você estiver utilizando um amarelo, você vai utilizar um amarelo mais escuro aqui. Se você estiver utilizando um rosa aqui, você vai utilizar um mais escuro aqui. Se você estiver utilizando um azul aqui, você vai utilizar um azul mais escuro aqui. Então, sempre aqui vai ser mais claro, aqui vai ser mais escuro. Ah, mas eu queria fazer invertido, pode ser? Aí você faz aqui mais escuro e aqui mais claro, também fica legal, tá? Então, sempre utilizando esse tom sobre tom assim para dar um efeito legal, tá bom? Então, nós vamos começar agora a produzir a parte da perninha, então, tá bom? Ó, ficou assim, tá? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos utilizar o outro material, no caso aqui eu tô utilizando pelúcia, mas se você tiver, você pode estar aí utilizando veludo molhado, né? A mesma linha do que você tá utilizando pro pezinho, que é esta linha aqui, amigurumi normal, tá? Então, vamos lá. Eu tô utilizando pelúcia porque eu já tinha ele aqui em casa, então, tá bom? Então, nós vamos iniciar com um anel mágico. Para quem ainda não tem muita experiência, eu até não indico estar utilizando pelúcia, porque a gente se perde muito nos pontos. Então, como assim, eu comecei com uma peça um pouco mais complicada, né, um pouco mais difícil,
Então, assim, para quem não tiver muita prática, pode estar utilizando essa daqui, ó. Porque a gente não se perde nela, né? É mais fácil de trabalhar. A pelúcia, o veludo molhado, entre outros, nesse material assim mais aveludado, eles são um pouco chatinho porque a gente se perde um pouco nos pontos, tá? Mas como eu falei, a gente não pode ficar muito preso ali na contagem dos pontos. Então, depois do anel mágico feito, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Na hora de puxar também, ele é meio chatinho, porque às vezes costuma estourar também. Então, tem que puxar meio devagarzinho, ó. Tá vendo? Pra não estourar, tá? Então, quando você fizer o anel mágico, que você for fazer os pontos baixos dentro do anel mágico, não faça muito apertadinho. O pelúcia, o legal dele é você fazer um ponto mais folgadinho para ele não ficar... Para ele ficar tipo assim, fofinho, não ficar aquela coisa muito apertadinha, porque aí não dá um efeito legal também, né, da maciez dele, tá bom? Então, aqui, ó, depois dos 6 pontos baixos dentro do anel mágico, lembrando que para vocês que estão acostumados com marcador, gente, já coloca o marcador aqui, tá bom? Porque aí vocês não se perdem, tá bom? Ó, nós vamos pegar, então, o fiozinho aqui e já vamos encobrir ele. Então, nós vamos fazer 6 aumentos, que são 2 pontos baixos dentro de cada ponto, tá bom? Então, aqui, ó, tá o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, fiozinho tá encoberto aqui, ó. Então, nós fizemos aqui, ó. Dá pra vocês verem 6 aumentos, então, certo? Lembrando de sempre estar colocando o marcador, gente, pra não se perder, tá? Então, tá aqui. 6 aumentos. Agora, nós vamos para um ponto baixo e um aumento. Então, vamos lá. 1 e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Pronto, chegamos no final da carreira. Fizemos, então, um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E a peça ficou assim, certo? Agora, nós vamos colocar ela aqui, nós vamos emendar ela aqui. Nós vamos virar ela assim, ó. Nós estamos trabalhando assim, certo? Não tá focando, né, gente? Peraí. Focou. Ó, nós estamos trabalhando ela assim, certo? Minha câmera não tá focando, gente. Ó, nós estamos trabalhando ela assim, certo? Essa daqui é o lado que fica pra gente e aqui o lado avesso. Ó, o lado certo, o lado avesso. Nós vamos colocar o lado que tá pra gente virado pra dentro. Nós vamos pegar o pezinho assim, então, ó. Tá vendo? Nessa reta aqui, nós não tiramos a agulha. Nós vem com um lado que tá virado pra gente, nós vamos virar assim, ó. Deu pra vocês entenderem? Ó,
pezinho virado pra frente, ó. O ponto que a gente tava fazendo, a pecinha que a gente tava fazendo, a gente vai virar o lado que está pra gente, que a gente trabalha, o lado certo, o lado direito. Nós vamos virar para dentro da perninha, para dentro do pezinho. E o lado avesso vai ficar pra cima, certo? Segura, firme. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o ponto baixo da perninha, ó, pegamos um ponto baixo da perninha, pega as duas argolas, gente, tá, ó, as duas argolinhas, certo? E pega um ponto baixo da outra peça, ó. Nós vamos meio que costurando, tá? Nós vamos meio que costurando com pontos baixos a peça aqui na perninha. Então, nós vamos lá, vou explicar para vocês de novo, ó. A gente vai introduzir a agulha, ó, pegando o ponto baixo, as duas argolinhas e automaticamente a gente já pega a da peça também, tá? As duas argolas. A gente puxa a linha e faz um ponto baixo. Certo? Ó. Então, a gente vai fazendo isso por toda a peça, ó. Vamos meio que costurando a peça ali na perninha, ó. Tá vendo como tá ficando? Ó, nós vamos costurando, sempre pegando um ponto baixo. É normal dar uma enroscadinha, porque eu peguei outra linha aqui, gente. É normal. Vamos lá, ó. Mesmo que seja o outro material, gente, vocês vão fazer o mesmo procedimento, tá bom, ó? E vai circulando e costurando, ó. Ó, pegou, pega o de cima, um ponto baixo. Pega aqui, um ponto baixo, certo? Ó. Um ponto baixo. Porque aí vai ficar assim, gente, ó. Costurado, ó. Tá vendo? Fica assim. Então, vamos lá. Vamos prosseguir, então. Vou fazendo junto com vocês para vocês irem acompanhando e vendo certinho, ó. Pego um ponto baixo da perninha e um ponto baixo da pecinha, ó. E vamos costurando, ó. Aqui estamos chegando no final. Peraí que eu peguei a linha de novo. A linha tá teimosa, tá querendo vir pra cá. Vamos lá. Ó. Chegamos aqui, tá faltando 3 pontinhos pra terminar de fechar, tá vendo? Só que a perninha tá murcha, né? Que é aquilo que eu falei pra vocês, pra gente encher até em cima. Então, agora nós vamos colocar um pouco mais de enchimento, tá? Pra ficar um pouco mais cheinha. Então, a gente vem com a fibra e aqui pelo buraquinho, ó, a gente vai preenchendo essa perninha até ela ficar cheinha, tá? Aí, gente, vocês coloquem conforme a necessidade que vocês vão vendo que tem, tá bom? Isso é muito relativo, porque varia muito de ponto, tá? Ó, já ficou cheinha, tá vendo? Então, agora nós vamos terminar de fechar. Então, a gente vai pegar, tomar cuidado para não pegar enchimento, para o enchimento não ficar, tá? Aparecendo nas costuras, porque fica muito feio, muito desagradável, principalmente se vocês forem estar vendendo as peças, tá bom? Então, aqui a gente pega, ó.
Fechem bem fechadinho, gente, para não vazar o enchimento, ó. O último ponto. Vou dar uma reforçada nesse. Certo? Ó como que ficou. Deu para vocês entenderem? Aí ficou esse ponto aqui, né? Aí você vai falar, ah, tá me incomodando. Não interfere em nada porque ele vai ficar dentro da peça, mas se tá incomodando é só puxar ele para dentro. Aí. Escondeu. Deu para vocês entenderem? Agora nós vamos subir a perninha, tá? Então agora nós vamos começar a trabalhar com meio ponto alto. Por quê? Para dar esse efeito legal aqui e a peça ficar bem fofinha. Tá? Ó. Então nós vamos agora subir com meio ponto alto. Vamos lá? Então aí não se esqueçam de colocar o marcador, tá, gente? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos subir. Ó, aqui a gente já tem um ponto, né, baixo. Vou subir uma correntinha e vou dar uma laçada na agulha. No mesmo ponto, vou introduzir no mesmo ponto e vou fazer o meio ponto alto, que é puxando tudo de uma vez, tá? Se fosse ponto alto, eu ia tirar uma, depois eu tirava outra, né? Pra quem já tá aí acostumado a fazer, já sabe, né, os pontos aí. Ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, gente? Nós vamos fazer 2 meio ponto alto dentro de cada ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o primeiro. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer no mesmo lugar mais um meio ponto alto. Certo? Ó, vamos de novo. Próximo ponto, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto dentro do mesmo ponto. Então, nós vamos fazer essa carreira de aumentos de meio ponto alto até o final, tá bom, gente? Ó, gente, chegamos então aqui no final da carreira. Eu não vou puxar assim, emendar e subir ponto, meio ponto alto aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou dar segmento aqui, já em cima do ponto, tá? Não vou ficar emendando carreira, tá bom? Então, aqui, feito os aumentos, né, de 2 meio ponto alto em cada ponto, vocês vão fazer 3 carreiras retas, que seria meio ponto alto dentro de cada ponto, ó. Sem aumento e sem diminuição, tá? Ó. Lembrando de não fazer, se for linha, pelúcia, né, veludo molhado, não fazer pontos apertados, tá? Deixar assim frouxinho, tá bom? Então, vocês vão seguir, vocês vão fazer 3 carreiras somente de meio ponto alto, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Vou fazer o meu aí e já volto com vocês. Pronto, gente, fizemos então as 3 carreiras de meio ponto alto, sem aumento e sem diminuição. Agora vocês vão fazer esse mesmo passo a passo, nas 2 perninhas, tá, gente? Ó, vocês fazem o mesmo passo a passo nas 2 perninhas. Nós vamos unir, então, essas 2 perninhas. Então, nós vamos fazer o quê? Podia ter deixado um pedaço aqui, né, para costurar, mas como eu acabei esquecendo, se vocês, né, quiserem, dá para deixar também, mas também dá para fazer assim. Agora, nós vamos, então, seguir aqui até o meio, mais ou menos, da perninha, ó. E vamos cortar aí um fio longo pra gente poder tá costurando.
certo? Agora, nós vamos pegar a agulha, tá? E vamos costurar essas duas peças. Ó, gente, eu afastei um pouco a câmera para ela não ficar desfocando e para vocês verem melhor, tá? Porque agora não precisa estar tão pertinho para vocês verem aí a costura, né? Porque aí no caso eram os pontos, então tinha que estar mais pertinho. Então agora aqui não tem necessidade. Então nós vamos pegar aqui, gente, nós vamos, ó, começar a unir essas perninhas. Nós vamos unir aí, pra tá unindo as perninhas, uns 6 pontos. Então nós vamos pegar aqui de trás, ó. A gente passa por dentro dos 2 pontos baixos e vamos costurando, fazendo uma costura normal, ó. Tá dando pra vocês entenderem, gente? É uma costura normal, ó. Pega os 2 pontos. Ó. Nós vamos unir aqui mais ou menos até aqui na frente, ó. Não tem dificuldade nenhuma, gente. É só ir costurando normal, ó. Acho que eu vou dar mais um pontinho. Quero as perninhas mais fechadas. Pronto. Viram? Se quiser reforçar, pode voltar costurando. Ó, gente, como que fica. Tá vendo? Ó. Agora aqui a gente vai dar um nozinho. O outro nozinho. E a gente enfia aqui por dentro da própria costura. Ó. Sai aqui do outro lado. Ó. E aqui a gente dá mais uns 2 nozinhos. Pra ficar bem arrematadinho. Pra não ter o risco de sair. Depois a gente enfia a ponta aqui por dentro. E corta. E ficou assim, então. Certo? Ó. Agora, nós vamos dar continuidade à nossa peça.